Olá! Vamos retornar à nossa disciplina de Anatomia e Escultura Dental, falando ainda sobre os tecidos dentários. Lembramos, novamente, que o dente é considerado um órgão por ser composto por vários tecidos diferentes. Já conversamos nas nossas outras videoaulas sobre o esmalte, a dentina e a polpa. Recordando, se traçarmos uma linha imaginária ao nível da gengiva, teremos o colo dental. Separando a parte superior, que seria a coroa, parte visível na cavidade bucal, e a parte inferior, a raiz, parte do dente que está inserida no osso alveolar. A gengiva recobre esse osso alveolar. Sobre as estruturas dentárias que a gente viu nas nossas videoaulas, nós temos o dente dividido em camadas. Na parte da coroa, a camada mais superficial recebe o nome de esmalte. Abaixo dela nós temos a dentina e logo por baixo da dentina nós temos a polpa. Observem pela imagem que tanto a dentina como a polpa, elas acompanham a anatomia do dente. Então, nós temos presença de dentina e polpa tanto na parte da coroa como também na parte da raiz. Sobre os tecidos dentários da parte da coroa, o tecido que reveste esta coroa é denominado de esmalte. Já na parte da raiz, o tecido que reveste a parte radicular é denominado de cemento. Observem que não temos a presença do esmalte na parte radicular. A camada que recobre toda a dentina na parte radicular do dente é denominada cemento. Hoje vamos estudar sobre o cemento dental. O cemento dental é um tecido calcificado que recobre a raiz do dente. Ele é derivado do tecido conjuntivo frouxo e tem a presença de aproximadamente 65% de hidróxido da apatita. É um tecido avascular e sem inervação. Observem na segunda imagem, nós temos aí denominado o esmalte na parte da coroa e o cemento na parte da raiz. Se observarmos essas três imagens, a gente consegue ver a diferença da coloração das duas estruturas. Então, o cemento não é a mesma estrutura que o esmalte dental. O cemento, ele tem as características em comum ao tecido ósseo. Ele é mais semelhante ao tecido ósseo do que ao esmalte. O cemento, ele tem uma espessura variável, assim como o esmalte. Então, na região apical, que é bem lá na pontinha da raiz do dente, nós temos uma espessura maior de cemento do que para cima, próximo ao colo dental. Ele não sofre remodelação, ou seja, ele não se desgasta. E ele tem a formação contínua, ele é formado durante toda a vida do indivíduo. A gente pode falar que há uma aposição de cemento ao longo da vida. Vocês vão aprender na disciplina de periodontia que existem dois tipos de cemento, cemento acelular e cemento celular. Não vou entrar desses detalhes porque vocês verão isso nas disciplinas mais específicas. Mas eu quero que vocês entendam realmente o que é a estrutura do cemento. Por essa imagem, as duas imagens, a gente tem um corte transversal da estrutura dental, de um dente que já foi extraído. Observem que na região da imagem da direita de vocês, a gente tem uma área na parte radicular que foi pigmentada com um corante, justamente para a gente observar onde está o cemento dental. Então, a gente observa que é uma camada que ela não é uniforme e é a camada que recobre a dentina na parte radicular do dente. Observem na imagem da esquerda de vocês que na região apical, esse dente, a parte de baixo da tela é a incisal, e a parte de cima da tela é a parte radicular, a parte apical da raiz. A gente tem uma camada realmente maior de cemento, como na região apical eu falei que a camada do cemento ela é mais espessa. Aqui também uma outra imagem com um corte transversal dos dentes, que a gente consegue distinguir nitidamente as camadas de esmalte, dentina,
polpa e na parte radicular a camada do cemento dental. Essa imagem vocês já conhecem, que a gente consegue distinguir muito bem as camadas. A camada superficial da coroa, que é o esmalte, uma camada bem translúcida, bem transparente, com toda aquela translucidez do esmalte. A camada intermediária, que é a dentina, e por baixo da dentina, no interior da dentina, a polpa, né, delimitada por essa linha vermelha. E essa linha verde, a gente consegue ver a delimitação entre o esmalte e o cemento. O cemento, observem que na parte próxima ao colo, ele tem uma espessura bem delgada, bem diferente do esmalte. O esmalte tem uma espessura maior. E o cemento, próximo à raiz, ao ápice da raiz, a gente tem uma espessura mais... Aliás, a gente tem um cemento mais espesso na região apical da raiz. Então, em relação ao cemento, o que eu preciso que vocês gravem é que o cemento é uma estrutura mineralizada composta aproximadamente de 65% de hidroxiapatita, é o tecido que reveste a dentina na porção radicular do dente. A espessura do cemento ela não é única, ela é variável, sendo que na parte apical a gente tem uma espessura maior do cemento. O cemento ele é fornecido, ele é produzido durante toda a vida do indivíduo. Então não é igual o esmalte, que o esmalte nasceu com o esmalte dental, esse esmalte vai sendo desgastado ao longo do tempo. O cemento ocorre ao contrário, o cemento ele é produzido em toda a vida do indivíduo. Então, em relação ao cemento, o que eu quero que vocês entendam é como que acontece a união do esmalte com o cemento dental. Então, esse é um desenho, isso é uma figura, para a gente entender como que acontece, onde termina o esmalte e onde começa o cemento. Quando a gente olha a imagem da esquerda de vocês, eu tenho em negro, em preto, delimitando o esmalte. Em pontilhado para baixo, nós temos o cemento. E essas ranhuras, né, da imagem do lado direito são semelhantes aos canalículos dentinários. Então, nessa primeira imagem da esquerda de vocês, a gente observa que a camada de cemento ela se sobrepõe à camada de esmalte. Na região aproximadamente do colo dental, eu tenho uma sobreposição do cemento em cima da camada de esmalte. Isso acontece, olha, lá embaixo da tela de vocês. Em 60% dos casos dos indivíduos, a gente tem essa junção do esmalte com o cemento. A junção do esmalte com o cemento, ela é chamada de junção amelocementária. Amelo, proveniente do esmalte, tudo que é relacionado ao esmalte, recebe esse prefixo amelo. E cementária relacionada ao cemento. Então, a junção amelocementária, ou seja, junção entre o esmalte e o cemento, ela pode ocorrer de 3 formas diferentes no indivíduo. A primeira forma é essa que a gente acabou de falar. O cemento se sobrepõe ao esmalte. Acontece em 60% dos indivíduos. Já na imagem do meio, nós temos o seguinte, nós temos o esmalte em preto e o cemento no pontilhado. Observem que a união está justaposta. Eu não tenho cemento sobrepondo ao esmalte. Eu tenho, assim que termina o esmalte, começa o cemento. Então, acontece dessa forma em 30% dos indivíduos. É um encontro entre o cemento e o esmalte. Eu não tenho sobreposição de cemento. Termina o esmalte, inicia o cemento. Já na imagem da direita da tela de vocês, eu tenho o esmalte, observem, e eu tenho o cemento bem embaixo da tela. E observem que eu tenho uma área que ficou sem cobertura. Eu tenho uma área de dentina que não está coberta nem pelo esmalte e nem pelo cemento. Isso acontece em 10% da população. Um pouco mais à frente vocês vão entender por que isso é importante. Então,
o esmalte, a união do esmalte com o cimento, que é denominada de junção amelocementária, ela pode acontecer de 3 formas diferentes. Ela pode acontecer da forma número 1, que é a união do cimento sobre o esmalte. Ela pode ocorrer na condição do cimento encontrando com o esmalte, o cimento não se sobrepõe ao esmalte, e pode acontecer da terceira forma, que é o cimento não se encontra com o esmalte. A gente tem um gap, a gente tem um espaço entre o cimento e o esmalte. E esse espaço eu tenho uma porção de dentina descoberta. Aqui é um corte histológico, né, microscópico, realmente mostrando essa união do cimento e do esmalte. A tela anterior era um desenho esquemático, agora é uma imagem real de um corte histológico de um dente. Como já foi dito, a número 1 acontece em 10% das pessoas. Quando eu tenho um gap, o esmalte termina e o cimento começa lá embaixo. Eu tenho um gap, eu tenho um espaço de dentina descoberta. O esmalte terminou, passou um pouco sem nada e lá embaixo começou o cimento. Já na número 2, eu tenho o esmalte encontrando com o cimento, que a gente fala que é um encontro topo a topo. Então, eu tenho o esmalte, terminou o esmalte e já iniciou o cimento. Acontece em 30% da população. E a outra imagem, que acontece na maioria das pessoas, em 60% da população, que eu tenho o cimento recobrindo um pouco do esmalte. Observem que nessa região onde está o círculo azul, das 3 imagens, se a gente olhar a imagem número 3, exatamente nesse círculo eu tenho uma espessura bem grande, porque eu tenho uma camada de esmalte e por cima dessa camada de esmalte eu tenho uma outra camada de cimento. Então, nesta região, a dentina está protegida 2 vezes, teoricamente. Ela está com a proteção do cimento, abaixo do cimento está o esmalte, abaixo do esmalte está a dentina. Já na imagem número 1, olha a diferença. Eu tenho a dentina descoberta. O esmalte termina, o cimento não começou logo onde terminou o esmalte e eu fiquei com uma porção de dentina descoberta, fiquei com um gap. Por que eu estou falando isso com vocês? Porque isso vai ser importante na vida clínica de vocês. Eu não sei se vocês conhecem alguém ou vocês mesmos que tem problema com sensibilidade, ou com frio, ou com coisa ácida, mas o que isso tem a ver com cimento? Não é muito bem com o cimento, tem a ver com a dentina. O que acontece com a sensibilidade? A sensibilidade ocorre muitas vezes, né? A hipersensibilidade dentinária ocorre devido a essa situação que eu vou explicar para vocês. Às vezes vocês podem achar engraçado que não tem muito a ver com anatomia dental, porque eu sempre gosto de trazer vocês para o mundo clínico da odontologia. Na nossa próxima aula, nós vamos iniciar o estudo específico da anatomia dos dentes, mas eu acho que é imprescindível que vocês já comecem a ter o contato com a odontologia real, para ver o que isso interfere na vida clínica. Então, a hipersensibilidade dentinária, o próprio nome diz, é uma sensibilidade acentuada na dentina. O que acontece? Falei nas últimas aulas que a dentina ela é formada por uma estrutura tubular com túbulos ocos e esses túbulos recebem os prolongamentos odontoblásticos da polpa. Acredito que todo mundo esteja lembrando. Então, se a gente fizer um aumento nessa região que estava ali marcada com aquele quadrado, a gente tem a seguinte situação. Em vermelho, a gente tem os odontoblastos, que estão localizados na polpa. Então, esse círculo verde, circulando aí essa região mais avermelhada. Observem que essa região da polpa, onde a gente tem células, vasos sanguíneos e nervos. E localizando aí os odontoblastos, que
estão promovendo os seus prolongamentos para dentro dos túbulos dentinários. Já nesse círculo vermelho, observem aí que são os bracinhos dos odontoblastos. Lembram que eu falei com vocês na aula sobre dentina? Que os prolongamentos odontoblásticos é como se fosse o odontoblasto emitindo um braço comprido dentro do canalículo dentinário? Então, nesse círculo vermelho, está marcando aí os prolongamentos odontoblásticos dos odontoblastos da polpa dentro da dentina. Todo mundo está acompanhando? Acredito que sim. Já nesta região do círculo azul, eu tenho a dentina, observem, com os canalículos dentinários expostos, ou seja, eu não tenho nada recobrindo esta dentina. Quando eu tenho essa condição em boca, os pacientes têm uma hipersensibilidade dentinária. O que quer dizer? Que esta dentina não está protegida, nem pelo esmalte, nem pelo cemento. Olha, eu não tenho nada em cima dessa dentina. Então, isso gera uma hipersensibilidade dentinária. Tudo que entra em contato com esse dente, com essa dentina exposta, estimula os odontoblastos e estimula a sensibilidade dolorosa. E por que eu estou relacionando isso com o cemento? Nós falamos agora há pouco que eu tenho 3 tipos de condições de cobertura do cemento, de encontro do cemento com o esmalte. 10% da população tem um espaço entre a camada de esmalte e a camada de cemento e me gera uma dentina sem proteção. Lembram que eu mostrei? Depois vocês voltam aí no slide e vocês vão observar. 10% da população tem um gap, tem um espaço entre a camada de esmalte e a camada de dentina. Perdão, entre a camada de esmalte e a camada de cemento. Então, 10% da população tem uma chance maior de ter hipersensibilidade dentinária. Por quê? Pela constituição anatômica dos seus dentes. Lembrando e ressaltando, a hipersensibilidade dentinária pode acontecer por diversos motivos. Por desgaste do esmalte, por desgaste do cemento, por cárie. Mas o que eu quero que vocês entendam que em 10% da população isso pode ocorrer pelo simples fato da anatomia dentária daquele paciente ser dessa forma. Às vezes esse paciente tem o cemento com o espaço entre o cemento e o esmalte, deixando uma parte da dentina exposta. Por exemplo, uma situação como essa, eu tenho uma retração gengival, eu estou expondo um pouco da raiz do dente, eu não consigo saber se esse paciente tem uma junção amelodentinária da forma tipo 1, tipo 2 ou tipo 3. Clinicamente, isso é muito difícil da gente detectar, onde termina o esmalte e logo onde começa o cemento. Clinicamente, isso é um pouco delicado da gente identificar. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: toda vez que eu tenho uma exposição da dentina, a chance de eu ter uma sensibilidade dentinária é maior. Nesse caso, o paciente expôs um pouco da raiz do dente. Pode ser que esse paciente tenha uma junção amelocementária, que o cemento recobre o esmalte. Às vezes esse paciente com toda essa exposição de raiz não vai ter sensibilidade. Diferente de pessoas que às vezes um pouquinho de exposição da raiz já dá uma sensibilidade imensa. Por quê? Porque às vezes a constituição dentária desse paciente é diferente. Ele cai naqueles 10% da população que tem um espaço entre o cemento e o esmalte. Não se preocupe que isso vocês vão aprender ao longo do curso, mas é que eu gosto de ir introduzindo algumas questões clínicas para vocês. Se a gente traçar uma linha sobre a gengiva dos outros dentes, a gente vê que essa gengiva ela já está bem mais acima. Quer dizer, essa gengiva ela retraiu por algum motivo, por trauma de escovação ou por, enfim,
diversos motivos que eu não vou entrar em detalhes agora. Então, o que eu quero que vocês entendam é exatamente isso. Pode ser que esse paciente vai ter sensibilidade ou não. Às vezes, os pacientes não têm nenhuma exposição de raiz, não tem nenhuma retração gengival e tem uma sensibilidade maior. Às vezes, cai naqueles 10% que a gente tem um espaço entre a camada de esmalte e a camada do cemento. Esse outro paciente, se a gente observar os caninos e os premolares desse paciente, a gente vê uma extensa exposição da raiz. O canino do lado esquerdo de vocês, ele não está exposto porque foi recoberto com uma resina. Esse paciente, ele tinha uma sensibilidade muito grande. Provavelmente a dentina dele está exposta. Quando a gente observa que tem tipo uma canaleta entre o esmalte e a raiz, isso é muito típico de trauma de escovação. Então, o paciente às vezes escova com tanta força ou com uma escova que não é com a cerda adequada, que vai fazendo uma canaleta, vai gastando, vai desgastando mesmo, tanto o esmalte como o cemento, e vai deixando a dentina exposta, como a gente observa do lado esquerdo superior. Então, esse paciente, ele tem uma canaleta, então é relacionado ao desgaste, dentina exposta, sensibilidade. Já esse outro caso, a gente vê na região inferior, né, uma exposição da dentina, provavelmente por trauma também de escovação. A gente vê uma canaleta aí entre o esmalte e a parte radicular, já com a exposição da dentina, provavelmente com uma sensibilidade nessa região. Esse outro caso é um caso interessante, porque se a gente traçar uma linha, no colo dental, no limite da porção da margem gengival deste paciente, a gente observa que a gente tem uma exposição da raiz, uma parte mais acinzentada, um pouco mais escura. Só que nesse caso, a região gengival, ela está no mesmo nível, então a gente não pode afirmar que ocorreu uma retração gengival. Neste caso, o que aconteceu? Esse paciente perdeu uma restauração nos dentes inferiores. E vocês vão aprender na disciplina de oclusão que os dentes, eles precisam do seu antagonista. O que é isso? Precisa do dente do arco oposto. Então, o dente superior, ele precisa do dente do arco inferior para estar em contato. Como esse paciente, ele perdeu uma restauração no dente inferior, esse dente superior, ele foi descendo, procurando contato com o dente inferior. Como não tinha restauração, ele desceu um pouco mais do que o normal. Isso é um fenômeno chamado de extrusão dental. O dente é como se o dente continuasse a sua erupção. E aí houve uma exposição da raiz nessa região. Este paciente, apesar de ter a exposição da raiz nessa região, ele não relatava hipersensibilidade. Provavelmente, este paciente, a junção amelocementária está dentro daquelas dos 60% da população, onde há uma sobreposição do cemento em relação ao esmalte. A gente tem realmente uma proteção maior dessa dentina. Então, esse paciente, apesar dessa exposição grande da raiz, não relatava nenhum tipo de hipersensibilidade. E qual que é a função do cemento radicular? Além de proteger a dentina na parte radicular, ele tem a grande função de receber as fibras do ligamento periodontal. Ligamento periodontal é uma parte da estrutura de sustentação dos dentes. Faz parte do periodonto. O periodonto é a parte que sustenta o dente no osso alveolar. Então, na imagem da direita de vocês, a gente vê o dente, essas ranhuras, né, essas linhazinhas pretas são as fibras do ligamento periodontal, e em amarelo poroso o osso alveolar. Então, o ligamento periodontal, ele une o osso ao dente. Como que acontece essa união ao dente? Através do cemento. Então, o cemento é importante para receber as fibras do ligamento periodontal. O periodonto, ele é capaz de sustentar o dente no osso. Essa imagem, como se a gente tivesse cortado o dente ao meio pelo colo dental, a imagem da direita de vocês. Em amarelo clarinho a gente teria a dentina, no centro dessa dentina em rosa seria a polpa. Essa região
preta, essas linhas pretas, estão esquematizando as fibras do ligamento periodontal, que fazem a união do cemento radicular com o osso alveolar. Então, o dente ele fica fixo no osso alveolar através das fibras do ligamento periodontal, que são unidas no osso alveolar e no cemento radicular. O que é periodonto? Como eu já disse, são os tecidos que estão em torno do dente e são responsáveis pela sustentação dos dentes no osso alveolar. Então, quais são esses tecidos? Gengiva, osso alveolar, o ligamento periodontal e, olha só, o cemento. O cemento é uma estrutura dentária, está presente no dente. Ele é responsável por recobrir a dentina da porção radicular. No entanto, ele se enquadra também em tecido periodontal. Ele é responsável por receber as fibras do ligamento periodontal para permitir a fixação desse dente no osso. Um esquema bem simples mostrando que o periodonto é o que está em torno do dente. Lembrando, o cemento faz parte deste periodonto, é considerado parte constituinte do periodonto. Por quê? Porque ele recebe as fibras do ligamento periodontal. Então, o periodonto de sustentação, não se preocupe, vocês vão ver isso bem detalhado na disciplina de periodontia, acredito que já no terceiro período. Então, nós temos a gengiva, as fibras do ligamento periodontal, o cemento radicular e o osso alveolar. Já mostrei para vocês na nossa primeira aula física na Unifagoc as partes dos dentes. Se traçarmos uma linha vermelha, essa linha vermelha separando raiz, que está em cima inserida no dente, e coroa a parte visível. Essa linha é denominada colo. Esta parte da raiz que está inserida no osso alveolar, ela recebe as fibras do ligamento periodontal e em cima dessas fibras o osso alveolar. Então, isso tudo faz parte do periodonto de sustentação. Esse osso alveolar recobre realmente as fibras do ligamento periodontal, que por sua vez estão inseridas no cemento. E em cima desse osso nós temos o tecido gengival, que seria chamado popularmente de gengiva. Então, essa faz parte do periodonto de sustentação. Quando a gente fala e lembra do processo de odontogênese, que seria a formação dos dentes, né? Lá naquela imagem que eu já mostrei para vocês, a gente vê que o dente ele é composto por várias camadas e cada camada, cada tecido dental, ele é formado em uma determinada fase da vida. E observem que a gente já começa a ver nessa imagem, ó, essas orelhinhas aí são as fibras do ligamento periodontal, que já vão ser inseridas na raiz e no cemento. Qualquer alteração na formação de alguma etapa da odontogênese vai produzir um produto final, que no caso é o dente, de forma não desejada. Sobre o periodonto, né, que o cemento ele está inserido nessa parte do periodonto, o que acontece? Na imagem da esquerda de vocês, a primeira imagem, a gente tem uma condição de gengiva saudável, de saúde bucal. Então, está tudo sob controle. A gengiva está saudável, o suporte ósseo está saudável, o ligamento está saudável e está inserido no cemento de forma saudável. Está tudo ok. Na imagem do meio, eu tenho uma pequena inflamação na gengiva decorrente de um cálculo. O que é isso? Acúmulo de biofilme bacteriano nos dentes. Isso vai se calcificando, vai formando cálculo dental. Esse cálculo pode estar na parte da coroa, acima da gengiva, né? Ou dentro da gengiva, já para dentro do tecido periodontal. Seria supragengival, acima da gengiva, ou subgengival, dentro da gengiva. Se a gente tem um acúmulo desse cálculo, a gente começa a ter uma inflamação no periodonto. Eu começo a ter uma inflamação na gengiva, começo a ter uma inflamação com destruição das fibras do ligamento periodontal e destruição do osso. O que acontece? Se começa a acontecer isso, essas fibras do ligamento periodontal não vão se inserir de forma adequada ao meu cemento dental. E eu começo a ter um processo de perda óssea, um processo de início de perda
de sustentação desse dente, começa um início de mobilidade dental. Não sei se vocês conhecem alguém que já perdeu dente, não por cárie, mas por problema na gengiva, né, por problema periodontal. Já na imagem da direita de vocês, a terceira imagem, eu já tenho uma infecção mais grave nessa gengiva, com uma extensa perda dos tecidos periodontais. Observem que eu já não tenho mais ligamento periodontal, o osso já foi reabsorvendo, ao ponto que esse dente ele não consegue mais se sustentar no osso. Eu não tenho osso suficiente para sustentar esse dente. Esse dente realmente chega ao ponto de ter que ser extraído. Então, isso é importante porque a doença periodontal é diferente da doença da cárie. Na maioria das vezes, a doença periodontal não causa uma dor aguda e os sintomas podem ser mascarados. O início de um problema periodontal ele pode ser diagnosticado com o início de um sangramento gengival. Porém, esse sangramento gengival, por exemplo, num paciente fumante, não necessariamente terá esse sangramento gengival, porque os tecidos periodontais do fumante são menos vascularizados. Então, às vezes, o paciente tem o problema periodontal e não manifestou em forma de sangramento. Então, problemas periodontais levam a grandes perdas dentárias, talvez por não serem tratados no início do problema. Então, o que eu preciso que vocês entendam do cemento é exatamente isso, que o cemento ele é um tecido dental presente na raiz do dente, mas ele faz parte também do periodonto de sustentação desses dentes, porque ele recebe as fibras do ligamento periodontal. Quando a gente tem uma inflamação na gengiva, a gente tem um acúmulo de biofilme, né? A gente tem o início do cálculo dental. Como eu falei com vocês, esses tecidos periodontais, eles respondem de uma forma a tentar se proteger dessa inflamação, dessa agressão. Então, nessa imagem, a gente vê uma inflamação da gengiva, a gengiva um pouco mais vermelha, já sangrando, mas se a gente observar o nível gengival, ele permanece o mesmo. Eu ainda não tenho uma retração dessa gengiva. Então, nesse caso, provavelmente com uma raspagem periodontal, uma limpeza aí dessa gengiva de uma forma profissional, de uma forma adequada, vai resolver o problema. Eu ainda não atingi os tecidos periodontais a fundo, talvez ainda não começou a reabsorção óssea. Às vezes é fazer realmente uma raspagem nessa região e resolver o problema. Já esse outro caso, a gente começa também com uma inflamação gengival, mas observem que na região inferior eu já começo a ter uma mudança da margem gengival, sinal que esse tecido gengival, né, está retraindo, provavelmente o tecido ósseo que está embaixo também está reabsorvendo, e a gente ainda não consegue na odontologia formar novo osso. Nessa condição, né, provavelmente o paciente vai passar por um tratamento periodontal, vai eliminar a doença, mas provavelmente ele vai ter uma perda desse osso que a gente não consegue suprir. A gente vai estabilizar a doença, não deixar que a doença, né, progrida, que não atinja mais o tecido ósseo, mas a gente não consegue fazer o osso crescer de novo. Mas ainda tem solução, ele vai ficar com os dentes, né, vai fazer o tratamento, vai ficar com os dentes, e é um paciente que precisa ser acompanhado para que não ocorra de novo e que não perca mais osso. Já nesses casos, a gente já começa a ter uma situação um pouco mais diferente. A gente já tem uma infecção um pouco mais grave, como na região da foto da direita de vocês. Olha bem, região anterior, região posterior já perdeu dentes, a gente já tem uma perda grande dos tecidos periodontais, como observado aí na região anterior. Esses dentes já têm uma extensa mobilidade, condição que a gente não adianta a gente fazer o tratamento periodontal, a gente não consegue manter esses dentes fixados no osso, porque a quantidade de osso é insuficiente para dar sustentação a esses dentes. Essa doença periodontal, né, essa alteração periodontal já levou a uma perda óssea grande e eu não consigo mais que esses dentes permaneçam em função. Eu posso tratar a doença, mas esses dentes vão continuar com uma certa mobilidade. Então, vários tipos de doença, né, periodontal.
como na radiografia aí vocês observam o osso, a reabsorção óssea, e aí não tem jeito desse dente permanecer em função. E esse último caso, a gente observa, né, um caso bem grave de perda de suporte, que se vocês observarem na imagem da esquerda de vocês, o paciente está com o dente realmente, que era dele. Esse dente, ele foi perdendo a sustentação, foi tendo a mobilidade, foi perdendo a sustentação, perdendo o tecido ósseo, e o dente saiu na mão do paciente. O paciente fez a sua própria prótese. Pode observar que ele foi colando um dente no outro. Se vocês observarem a imagem da direita de vocês, ó, na imagem da esquerda a gente tem o canino, a prótese pega do incisivo lateral, incisivo central, incisivo lateral, do outro lado, aliás, minto, incisivo central. E a foto que ele está sem a prótese, que ele mesmo confeccionou, com o dente que foi sendo, ele foi perdendo a sustentação e foi perdendo a sustentação até que saiu na mão do paciente. Ele próprio colou aí esse dente na prótese e fez a sua própria prótese removível. Mas isso é comum de acontecer? Não, isso é um caso bem avançado, é um caso grave de doença periodontal. Como eu falei com vocês, a doença periodontal, às vezes, ela não causa dor aguda, né? Esse osso, ele vai reabsorvendo, e esse dente, ele vai sendo, teoricamente, vai sendo expulso do organismo, né? Ele não tem mais sustentação, as fibras do ligamento periodontal vão se deteriorando, não grudam mais no cemento, e aí vai perdendo a sustentação, chega a um ponto. Esse paciente, por exemplo, ele teve que fazer a extração de todos os dentes e colocar implante em todos os dentes. Bom, em relação ao cemento, volto a dizer, o que eu quero que vocês entendam, que ele é um tecido dental, ele é produzido ao longo da vida, né? Ele sempre é produzido, ele tem uma produção contínua e ele faz parte do periodonto de sustentação. Essa é a nossa última aula de tecidos dentários. Na nossa próxima videoaula a gente vai falar propriamente da anatomia dos dentes, né, da condição anatômica dos dentes, né, de forma, de coroa e etc. Então, sobre os tecidos dentários, essa é a gente encerra por aqui. Eu continuo à disposição no nosso fórum, na nossa videoaula, no nosso plantão de dúvida. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem entrar em contato comigo que eu estarei à disposição, tá bom? E a gente se encontra na nossa próxima videoaula.